Fala galera dos terceiros anos, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Aumentei a velocidade do vídeo e vamos continuar com o conteúdo. Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês como que nós desenhamos o gráfico a partir da equação. A gente olha para a equação e a partir daquela equação a gente vai desenhar o gráfico dela. Que no caso das equações do primeiro grau, que é as equações que nós estamos estudando, sempre vai ser uma reta, tá? Se fosse uma equação do segundo grau, seria uma parábola. E aí, para cada tipo de equação, você vai ter um tipo específico de gráfico, tá? Mas enfim, vamos lá. Então, esse conteúdo aqui, ele não está no livro, essa parte aqui, ó, de como desenhar gráficos, mas eu acho que é importante, é muito importante, na verdade, vocês saberem isso aqui. Provavelmente vocês já viram isso aqui quando vocês estavam estudando funções. Lá no primeiro ano, f de x é igual a x mais 2, por exemplo. Isso daqui é a mesma coisa que essa equação aqui, ó. O f de x, lá que vocês viam lá no primeiro ano, é a mesma coisa que o y, tá? Mas enfim, vamos lá então. Bom, conforme eu tinha mostrado para vocês, existem várias formas de você encontrar a equação da reta. Você pode encontrar ela no formato fundamental, que é esse aqui. Você pode encontrar ela no formato reduzido, que é esse aqui. Você pode encontrar no formato geral. E você pode encontrar também no formato segmentário. E também tem a forma paramétrica que eu não mostrei para vocês. Mas enfim, essas aqui já é um tanto interessante. Aí assim, para desenhar o gráfico, eu recomendo que você deixe a equação no formato reduzido. Se ela já estiver no formato reduzido, beleza. Mas se ela estiver nos outros formatos, passa para o formato reduzido. Para passar para o formato reduzido, você tem que isolar o y. Beleza? Então, vamos fazer uma série de casos aqui. Vamos começar com uma que já está no formato reduzido, para ficar mais fácil, para a gente começar pelos casos mais fáceis. Então, vamos imaginar uma série de exemplos aqui. Vamos imaginar uma função aqui que já... Uma função não, uma equação que já está no formato reduzido. Bom, vamos desenhar o gráfico dessa função aí, galera. Existem duas... Assim, não existe só um caminho para você fazer isso, tá? Eu vou mostrar aqui dois caminhos, mas eu vou focar em um deles. Mas eu vou mostrar para vocês dois. Eu vou mostrar primeiro o que eu não vou usar tanto aqui com vocês, que é montar uma tabela. Então você vai montar uma tabela x e y aqui. Para você desenhar o gráfico de uma reta, você precisa de apenas 2 pontos, porque 2 pontos determinam uma reta. Se eu tiver só um ponto, esse ponto aqui ele não determina uma reta, porque a reta ela pode passar por esse ponto em diversas direções. Então, apenas um ponto não determina uma reta. Mas se eu tiver 2 pontos, só há uma reta que passa por esses 2 pontos. Então, 2 pontos determinam uma reta. Só existe uma reta que passa por 2 pontos. Então, se você tiver 2 pontos, você praticamente encontrou a reta. Beleza? Então, para desenhar o gráfico da reta, a gente precisa encontrar 2 pontos associados a essa equação. Para encontrar esses pontos, você vai fazer o seguinte. Você vai jogar valores aqui no lugar do x e encontrar o y correspondente. Quando você jogar um valor por x e encontrar o y correspondente, você encontrou um ponto. Qual é o valor que eu vou jogar aqui para o x?
Se o exercício não especificar nada, você joga o valor que você quiser. Mas, de preferência, eu recomendo que você escolha números pequenos, para você não ter que desenhar um gráfico grande demais. E números fáceis também, tá? Então vamos lá. Eu vou começar jogando o número 1. Então, eu vou substituir aqui o x por 1. Então vai ficar assim, 2 vezes 1 menos 2. 2 vezes 1 é 2. Aí fica 2 menos 2 e dá 0. Então, quando o x é 1, o y é 0. Então já vou anotar aqui. Ó. Quando o x é 1, o y é 0. Agora eu vou jogar o 2. Poderia jogar outro número, tá? Não tem problema. Então eu vou substituir o x por 2. 2 vezes 2, 4. Fica 4 menos 2. Então o y é 2. Então quando o x é 2, o y também é 2. Pronto. Eu tenho 2 pontos associados àquela equação. Eu tenho o ponto de coordenada 1 e 0 e tenho o ponto de coordenadas 2 e 2. Aí você vem aqui no gráfico, monta o seu gráfico, plano cartesiano. Então nós temos um ponto aqui que é 1 no x e 0 no y. 1 no x e 0 no y, ele fica aqui em cima. Ele fica aqui no 1 no x, 0 no y significa que ele não vai estar nem acima nem abaixo. Então ele fica exatamente aqui. Então esse é um dos pontos. O outro ponto é 2 e 2. Eu vou imaginar aqui o 2. Vou imaginar o 2 aqui também. Então esse aqui é o ponto 2. Aí agora é só a gente ligar esses pontos. E aí nós encontramos o desenho da reta. Outro detalhe que é interessante você especificar aqui no gráfico, tá, galera? É interessante mesmo. Esse número que fica sozinho na equação reduzida, ele é o coeficiente linear. Coeficiente linear. Ele tem um significado muito importante. Ele é o número, ele é a posição, melhor dizendo, aonde a reta vai cortar o eixo y. Então, como aqui é o menos 2, então a reta vai ter que cortar o eixo y aqui no menos 2. Beleza? E é o que realmente acontece aqui. Então é bom você deixar isso aqui especificado, tá? Outra coisa, sabendo que isso aqui é o ponto que a reta corta o eixo y, você não precisaria ter encontrado 2 pontos aqui, ó. Bastava um. Se você tivesse esse ponto e você sabendo que corta o eixo y no menos 2, você já teria esses 2 pontos aqui já, ó. Já era o suficiente para você desenhar a reta, entendeu? Então, basicamente, um ponto ele já é dado para você, que é esse ponto aqui. Professor, e se um dia a equação não tiver esse número que fica sozinho, se ela fosse só assim, aí você vai considerar que é 0. É como se tivesse um mais 0 aqui, ó. Então a reta vai cortar o eixo y no 0, iria cortar aqui no caso. Muito bem, galera. Então essa daqui é uma forma de você desenhar o gráfico. Vamos desenhar o mesmo gráfico dessa função, só que de outra forma agora. Já vou deixar o gráfico aqui desenhado. Não, melhor não, né? A gente já aproveita esse gráfico aqui de cima. Então, dessa outra forma aqui, que eu acho ela assim mais... Não sei como dizer. Não é que uma é mais certa do que a outra. Essa daqui eu acho ela mais interessante, mais elegante. Essa forma de encontrar o gráfico. Então, assim, primeira coisa é da mesma forma. Você tem que encontrar 2 pontos. Só que aqui a gente não vai usar tabelas. Um dos pontos você já tem, que é o coeficiente linear. Coeficiente linear. Então eu já sei que a minha reta vai cortar o eixo y no ponto menos 2. Então eu já vou deixar o ponto aqui, ó. Então esse ponto eu já tenho. Falta mais um ponto.
Para encontrar o ponto, a gente vai fazer o que, quando a gente está estudando o conteúdo de equações, se chama zero da função. Aqui, como a gente está trabalhando com equações, a gente vai chamar de raiz da equação, solução da equação, enfim. Que é o seguinte, ó. Você vai pegar isso aqui e vai igualar a zero. Então, vou pegar isso aqui, ó, e vou igualar a zero. Isso é a mesma coisa que fazer o y ser igual a zero. O que que a gente quer com isso daqui, fazendo isso aqui, pegando isso aqui e igualando a zero? A gente quer encontrar o ponto onde a reta vai cortar o eixo x. Porque o ponto onde ela corta o eixo y, a gente já sabe que é esse aqui. Mas qual é o ponto onde ela vai cortar o eixo x? Aí a gente pega isso aqui, iguala a zero e resolve essa equação aqui. Ó, que aí a gente descobre. Ok? Então, por isso que a gente está fazendo o y igual a zero. Porque quando o y é igual a zero, é a posição onde a reta vai cortar o eixo x. Quando o y for zero. Porque aí vai ser um ponto que não está nem acima, nem abaixo do eixo x. Vai estar exatamente em cima do eixo x. Mas enfim, vamos resolver isso aqui. Para resolver isso aqui, você tem que isolar o x. Então, você começa passando esse 2 para cá com o sinal trocado. Ele está negativo, vem para cá positivo. E agora você passa esse 2 aqui dividindo. Então, ele vem aqui para baixo. Aí, 2 dividido por 2 dá 1. Então, ó, eu sei que a reta corta o eixo y no menos 2 e corta o eixo x no 1. Então, aqui, ó. Pronto, tem esses dois pontos. Desenho o gráfico. Era só eu vir aqui e desenhar a minha reta. Beleza? Mas aí vocês escolhem aí, entre esses dois métodos, o que vocês vai fazer nos exercícios. Embora seria interessante aprender das duas formas, tá? Bom, então deixa eu apagar isso aqui para a gente fazer mais. Vamos pegar agora uma equação que está no formato geral e desenhar o gráfico dela. Então, vamos imaginar uma equação qualquer aqui. Eu vou tirar da cabeça aqui mesmo. Não sei se vai ser boa, se vai ser ruim. Essa equação aqui está no formato geral. Antes de você desenhar um gráfico, é recomendável, na minha opinião, que você escreva ela no formato reduzido, tá? Que é esse formato aqui. Bom, então vamos lá. Para deixar nesse formato, a gente tem que isolar o y. Então, vou começar passando esses termos lá para o outro lado da igualdade, com o sinal trocado. Então, 2x vem para cá negativo e o 6 vem para cá negativo. Agora, eu vou passar o número que está junto do y dividindo. Então, vai ficar menos 2x dividido por menos 2, menos 6 dividido por menos 2. Esse 2 aqui veio para cá. Aí, menos com menos mais, 2 dividido por 2 dá 1, então fica só o x. Menos com menos mais, 6 dividido por 2, 3. Então, fica assim a equação no formato reduzido. Detalhe, hein, galera? Isso aqui é o coeficiente linear, né? E esse aqui é o coeficiente angular. O número que acompanha o x no formato reduzido não vale aqui, tá? Esse número aqui, ó, não é o mesmo que esse. Você tem que deixar no formato reduzido para que o número que fique aqui seja o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular, qual é o significado dele no gráfico? Se ele for positivo, a reta é crescente. Se ele for negativo, a reta é decrescente. E ele tem a ver também com a inclinação da reta, tá? Se você for mudando esse número aqui, a reta vai variando aqui a inclinação dela. Mas o mais importante de tudo é o seguinte: se esse número é positivo, a reta é crescente; se for negativo, a reta é decrescente.
Aqui o coeficiente angular é 1 invisível. Como está positivo, eu já sei que a minha reta vai ser crescente. Então, vamos desenhar o gráfico dessa função aí. Então, um ponto eu já tenho, né? Que é o 3 aqui, coeficiente linear. Então, eu já sei que a reta vai cortar o eixo y na posição 3. Então, vou contar aqui 1, 2, 3. Então, eu já sei que a minha reta vai passar por aqui. Então, eu preciso só de mais um ponto. Então, eu vou pegar isso daqui e vou igualar a 0. Então, vai ficar x mais 3 igual a 0. Agora, eu isolo o x, passo esse 3 para o outro lado com sinal trocado. Ele vem para cá negativo. Então, x é igual a menos 3. Então, isso significa que a reta corta o eixo x no ponto, na posição menos 3. Eu vou contar aqui 1, 2. Vou ter que estender aqui. 3. Então, essa daqui é a nossa reta, galera. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim, né? Deixa eu diminuir o zoom aqui. Nem precisava de ter desenhado essa parte aqui desse tamanho. Vamos pegar agora... Nossa, não era pra eu... Não precisava ter apagado desse jeito, não, mas tudo bem. Vamos pegar agora uma equação que está na forma paramétrica. Bom, vamos imaginar essa equação aqui. Eu vou pegar aqui uma do livro, porque se eu for tirar da cabeça, eu posso pegar um exemplo complicado e não é bom quando a gente está explicando uma coisa pela primeira vez, passar uma questão complicada, porque senão o aluno pode ficar com a impressão de que é difícil, sem ser. Então vamos pegar como exemplo essa equação aqui, ó. X sobre 2 mais y sobre 5 igual a 1. Essa equação aqui está no formato segmentário. Eu acho que eu falei paramétrica, mas é o segmentário que eu queria dizer, tá, galera? Bom, então, como desenhar o gráfico dessa equação? Primeiro, vamos passar ela para o formato reduzido. E, de novo, para deixar no formato reduzido, você tem que isolar o y. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar esse x sobre 2 e vou passar para cá com sinal trocado. Então, repito aqui o y sobre 5. O x sobre 2 está positivo, vem para cá negativo. E o 1 continua aqui. Professor, aqui não tinha um mais aqui no 1, por que o senhor colocou o mais aqui? Porque antes não tinha nenhum número na esquerda do 1. Agora tem. Por isso eu preciso colocar o mais. Se eu tirasse o mais daqui, ia ficar parecendo que estava havendo uma multiplicação aqui, ó. Então, por isso a gente coloca o mais. Bom, agora, como o 5 está dividindo o y, e não tem outro número aqui, a gente pode passar o 5 para cá, multiplicando. Então, vai ficar isso daqui, mais 1, que multiplica o 5. Posso deixar dessa forma aqui? Não. Porque quando o 5 vem para cá multiplicando, ele vem multiplicando tudo isso daqui, ó. Se eu deixar dessa forma, o 5 vai estar multiplicando só o 1. Então, para garantir que ele vai multiplicar tudo, eu coloco um parênteses. Então, vai ficar 5 vezes menos x dá menos 5x. Aí eu repito o 2 aqui embaixo. 5 vezes 1, 5. Então, essa é a equação no formato reduzido. Aí agora eu vou desenhar o gráfico dela. Beleza? Bom, então vamos lá.
A posição onde a reta corta o eixo Y nós já temos. Então, vou desenhar um gráfico aqui. Eu vou deixar um espaço maior aqui no eixo Y, porque ele vai até o 5. Eu vou colocar a posição 5 aqui, eu vou deixar assim. Vou deixar esse espaço aqui maior. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu sei que esse ponto aqui eu já tenho. Falta encontrar agora o ponto onde a reta vai cortar o eixo X. Então, eu pego isso daqui e iguala a 0. Então, vai ficar menos 5x sobre 2 mais 5 igual a 0. Aí agora a gente começa a resolver essa equação. Vou passar esse 5 para cá com o sinal trocado. Ele vem para cá negativo. Esse 2 está dividindo, eu posso passar para cá multiplicando. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. E esse 5 aqui está multiplicando, eu posso passar dividindo. Quando a gente passa dividindo, a gente não troca o sinal, tá? E nem quando a gente passa multiplicando. Menos com menos mais, 10 dividido por 5, 2. Então a reta vai cortar o eixo X na posição 2. Então vou contar aqui 1, 2. Então tem os dois pontos. E aí a gente passa a reta por esses pontos. Está aí o nosso gráfico. E olha só, coeficiente angular é negativo. Então a reta é decrescente. Tudo bem? Como era de se esperar, né? Professor, se eu tivesse desenhado a reta aqui e ela tivesse crescente, aí ou você errou aqui na hora de encontrar a equação, ou você errou na hora de desenhar o gráfico. Não tem como o coeficiente ficar negativo e a reta ser crescente. Professor, e se eu quisesse fazer com a tabela? Então, só para relembrar, né? Então você vai jogar valores no lugar do x e encontrar o y correspondente. Como esse ponto aqui ele já é dado, então você já tem o ponto aqui, ó, 0 no x e 5 no y, porque corta o eixo y na posição 5. E até porque, ó, se você substituir aqui por 0, vai ficar menos 5 vezes 0 dá 0, 0 dividido por 2 dá 0, aí sobra o 5. Então, esse ponto aqui você já tem de graça. Aí o próximo ponto, você joga um valor qualquer lá na equação. Eu vou jogar... Deixa eu ver. Eu vou jogar o 1. Eu sempre gosto de jogar o 1. Então, jogando 1 ali na equação, vai ficar assim, ó. Menos 5 vezes o x, que vai ser 1, sobre 2, mais 5. Menos 5 vezes 1, menos 5. Aí fica menos 5 sobre 2, mais 5. 5 dividido por 2 dá 2,5. Então vai ficar menos 2,5 mais 5. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é o do 5, e subtrai. 5 menos 2,5 dá 2,5. Então, quando o x é 1, o y é 2,5. Então, eu teria esse ponto aqui, ó. Quando o x é 1, o y é 2,5. Então, ele vai aqui na metade aqui do 2. Ó. Então, no caso, eu teria esses dois pontos aqui, ó, esse e esse. Aí eu passaria a reta por esses pontos, daria o mesmo gráfico, tá? Bom, só para encerrar... Ah, não, já foi 24 minutos. Eu acho que não tem necessidade... deixa eu fazer. Felizmente, galera, não tem como a aula ficar muito curta, tá?
Aí eu não sei se... enfim. Vamos lá, então. Mas aí vocês assistindo na velocidade alta lá, passa bem mais rápido, é bem melhor. Vamos pegar agora uma equação que está na forma fundamental aqui, ó. Então, você tem que passar para o formato reduzido, que é isolar o y. Então, primeiro eu vou eliminar o parênteses. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. Esse 2 aqui eu vou passar para cá com o sinal trocado. Ele está negativo, vem para cá positivo. Menos 3 mais 2, sinais diferentes. Conserva o sinal do maior, que é o do 3, e subtrai. 3 menos 2, 1. Então essa é a equação no formato reduzido. Aí vamos desenhar o gráfico dela aqui rapidão, porque eu já mostrei vários exemplos, né? Mas mesmo assim, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar pelo WhatsApp. Então, um ponto eu já tenho, que é onde corta o eixo y. Vai ser no menos 1. Então, vou imaginar aqui o menos 1. A reta vai passar por esse ponto aqui. O próximo ponto, eu vou encontrar onde ela corta o eixo x. Então, eu pego isso aqui igual a 0. Aí eu passo esse 1 para cá com sinal trocado. E passo o 3 dividindo. 1 sobre 3, galera, já é a resposta aqui. Só que como você vai precisar saber aonde essa posição vai estar no gráfico, é interessante você fazer essa divisão para você ter uma noção da onde que isso aqui vai estar no gráfico, tá? 1 dividido por 3 dá aproximadamente 0,33333 infinito aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui está o 1. Vou fazer mais, ó, galera. Como a gente está trabalhando com números pequenos, eu vou aumentar essa distância aqui, que está muito curto. Nossa, que tanto de trem que eu estou apagando, hein? Vou deixar esse 1 aqui, ó. Porque senão o gráfico vai ficar muito junto. Não ficaria errado não fazer da outra forma, mas... vou aumentar o espaçamento para a gente ver o gráfico melhor. Vou só escrever aquilo ali de novo. Bom, então... imaginar o mesmo tamanho aqui. Bom, então, a metade do 1 é aqui, né? Aqui seria o 0,5. Ah, outra coisa, mais fácil ainda, ó. 1 sobre 3 é você pegar o 1 e dividir em 3 partes iguais. Então, se essa medida aqui é 1, 1 sobre 3, eu vou dividir isso aqui em 3 partes iguais. Então o 1 sobre 3 ficaria aqui, ó. Vou até colocar aqui mais em cima. Isso aqui é 1 sobre 3. Então agora a gente passa a reta por esses pontos. E está aí o gráfico da nossa função. O coeficiente angular é positivo, então a reta é crescente. Tá tudo certo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. Até a próxima. Falou!